Olá a todos! Veremos nesse vídeo como estão relacionados os valores das propriedades determinadas experimentalmente e os valores dos observáveis calculados pela mecânica quântica. E como fundamento para essa discussão, veremos também o teorema da expansão e o postulado dos valores esperados. Vamos lá! A discussão toda se baseia no postulado da mecânica quântica, que diz que qualquer resultado de uma medida de uma variável dinâmica será sempre um dos autovalores do correspondente operador, quer a função de onda seja uma autofunção do operador ou não. Ok? Bom, quando a função de onda ela é uma autofunção do operador, nós encontraremos experimentalmente sempre o autovalor. Então, imagine que nós estamos interessados na energia. O nosso operador é o hamiltoniano. E a função de onda, ela descreve o estado fundamental do sistema de interesse. Então, por exemplo, π1. O valor que nós vamos medir experimentalmente vai ser E1. Agora, se a função de onda, ela descreve o primeiro estado excitado, vamos supor π2, o valor medido experimentalmente, encontrado, será então E2 e assim por diante. Então, sempre que a função de onda que descreve o sistema de interesse for uma autofunção do operador, nós encontraremos o correspondente autovalor. Quando a função ela não é uma autofunção do operador, nós continuaremos medindo, encontrando autovalores. E isso se deve pelo teorema da expansão ou superposição ou da combinação linear, que diz que uma função de onda psi, que não é uma autofunção do operador, pode ser expandida através de uma combinação linear em termos de autofunções, nesse caso φ, do operador. Ou seja, uma função de onda que não é uma autofunção do operador, sendo expandida através de uma combinação linear de autofunções. Por quê? φ1, φ2, φ3, φ4 e assim por diante são autofunções do operador. Okay? E o peso de cada autofunção na superposição é dado por esse correspondente coeficiente. O peso de φ1 é dado por C1, de φ2 por C2 e assim por diante. Como se calcula C1, C2, C3, esses coeficientes, nós veremos mais adiante no curso. E o número de termos relevantes para a superposição vai depender das características de π. Agora, qual que é a relação da expansão com os valores que nós encontraremos experimentalmente? É que os valores que nós iremos encontrar são os autovalores das autofunções que constituem a superposição. Então, por exemplo, se π ele é descrito pela expansão de apenas essas quatro funções, os valores que nós iremos encontrar experimentalmente serão os autovalores dessas quatro autofunções. Então, se nós fizermos uma medida, vamos encontrar, por exemplo, ômega1, que é o autovalor da autofunção φ1. Uma segunda medida, nós podemos encontrar ômega3, que é o autovalor da autofunção φ3. Uma outra medida, ômega 2, uma outra medida, ômega 3, ômega 4, ômega 1 e assim por diante. Então significa que o valor da observável ele não está precisamente definido, mas ele está restrito aos autovalores das correspondentes autofunções que constituem a superposição. Agora, é importante saber que nós não vamos encontrar todos autovalores com a mesma magnitude. Quem vai dizer a probabilidade de nós encontrarmos um dado autovalor vai ser justamente o módulo desses coeficientes ao quadrado.
ok? Isso está sumariado nesse slide. Ou seja, quando o valor de um observável é medido para um sistema que seja descrito por uma combinação linear de autofunções do operador com os coeficientes CK, cada medida fornece um dos autovalores da observável. E a probabilidade de você medir esse autovalor é dado pelo módulo do correspondente coeficiente ao quadrado. Vamos ver como funciona na prática. Imagine, por exemplo, um acelerador linear que não acelera as partículas até um momento linear preciso. Então a função de onda ela vai ser uma superposição de autofunções que correspondem aos valores de momento linear encontrados no feixe. Então, nesse caso, a função de onda ela é uma superposição das autofunções π1, π2, π3, que são autofunções do operador momento linear. Quais serão os valores de momento linear encontrados experimentalmente? Serão os correspondentes autovalores de cada uma das autofunções que constituem a superposição. Então, nós encontraremos o K1H cortado, que é o autovalor associado à autofunção π1, também K2H cortado, que é o autovalor associado à função π2, e K3H cortado, que é o autovalor associado à autofunção π3. O valor do momento linear ele não está precisamente definido, mas cada vez que nós medirmos o momento linear, nós iremos encontrar apenas um desses três autovalores. Agora, iremos encontrá-los com a mesma probabilidade? Não. A probabilidade de encontrar cada autovalor é dado pelo quadrado do módulo do coeficiente. Esse daqui é o C1, este é o C2 e este daqui é o C3. Então, C1 ao quadrado, que seria o peso de π1 na superposição, vale 3/8 elevado a meio. Então, como a probabilidade é o módulo do coeficiente ao quadrado, nós encontramos 3/8. Fazendo o mesmo tratamento para C2, encontramos 1/4. E para C3, 3/8. Claramente, se nós somarmos 3/8, 1/4 e 3/8, encontraremos a unidade. Ok? Então, os valores estão restritos aos autovalores das autofunções e a probabilidade de se encontrar cada autovalor é dado pelo módulo do coeficiente ao quadrado. Bem, vejamos então o que é o valor esperado ou valor médio. Há um postulado na mecânica quântica que diz que quando um sistema é descrito por uma função de onda psi, o valor médio do observável é igual ao valor esperado do correspondente operador, que é calculado com essa expressão que figura no slide, sendo este aqui o símbolo do valor esperado. Então, o valor esperado é dado como a integral do complexo conjugado da função de onda, operador função de onda, dividido pela integral do produto entre o complexo conjugado da função pela própria função de onda. Quando a função de onda ela é normalizada, o denominador se torna 1 e nós precisamos nos preocupar apenas com o numerador. Okay? Agora, qual que é o significado físico do valor esperado? O valor esperado ele se identifica com a média de um grande número de medidas experimentais. Aqui é apenas uma sutileza da mecânica quântica. Nós preferimos, ao invés de dizer um grande número de medidas experimentais sobre um dado sistema, em uma medida em um grande número de sistemas idênticos. Mas essa sutileza a gente vai ver mais à frente no curso. O que nos interessa nesse momento é saber que o valor esperado se identifica com a média de um grande número de
medidas experimentais. Vejamos então um exemplo. Um nanotubo de carbono pode ser modelado como uma estrutura unidimensional. Os elétrons do nanotubo podem ser descritos pela função de onda normalizada, raiz de 2 sobre A, seno de π sobre A, em que A é o comprimento do nanotubo. Calcule o valor médio da posição do elétron nesse nanotubo. Bem, a expressão para o cálculo do valor médio do valor esperado é a raiz do complexo conjugado da função de onda multiplicado pelo operador agindo sobre a função de onda, uma vez que, como a função de onda ela é normalizada, nós não precisamos nos preocupar com o denominador na expressão do cálculo do valor esperado. Adaptando para a presente situação, então o valor médio da posição é igual à integral de 0 até A, que é a dimensão do nanotubo, o complexo conjugado da função de onda, o operador e a função de onda. Nós então reconhecemos que a raiz de 2 sobre A multiplicado pela raiz de 2 sobre A é 2 sobre A, é uma constante, tiramos do integrando, e seno de π sobre A multiplicado por seno de π sobre A é seno ao quadrado. O uso então de uma solução geral nos leva ao resultado de que a posição média é A sobre 2. Okay? É justamente o centro do nanotubo unidimensional. Ocorre que a função seno ela é simétrica em relação ao ponto médio da dimensão do nanotubo. E π quadrado também o é, de forma que para cada probabilidade de encontrar a partícula em qualquer ponto na metade esquerda do nanotubo, existe também a mesma probabilidade de encontrá-la em uma distância equidistante ao centro, porém à direita, de forma que o valor médio da posição vai ser sempre na metade do nanotubo. Bem, agora vejamos duas características importantes do valor médio. A primeira é que quando a função de onda ela é uma autofunção do operador, o valor médio, que é o valor esperado, ele vai ser igual ao alto valor. Imagine que nós temos uma função de onda que ela é uma autofunção do operador, Portanto, ela atende a essa equação de alto valor. Vamos calcular o valor médio. O valor médio, então, da observável vai ser a integral do complexo conjugado da função de onda multiplicado pelo operador aplicado na função de onda. Como essa função de onda ela é uma autofunção do operador, nós podemos substituir este termo pelo produto entre o alto valor e a função de onda. Só que o alto valor ele é uma constante e ele sai então do integrando. E dessa forma a gente tem que o valor médio é o alto valor multiplicado por essa relação. Como a função de onda ela é normalizada, então essa integral vale 1. Portanto, o valor médio é igual ao alto valor. Então, sempre que a função de onda for uma autofunção do operador, o valor médio será igual ao alto valor. Agora, quando a função de onda ela é uma combinação linear de autofunções, por exemplo, se nós tivermos uma função de onda que ela é expandida em uma combinação de duas autofunções, como ficaria o valor médio? Nós já sabemos que se uma função de onda ela é expandida em autofunções, os valores que nós iremos medir experimentalmente são os autovalores das autofunções que constituem a superposição. E que mais? A frequência com que cada autovalor vai ser encontrado experimentalmente vai depender do módulo ao quadrado do correspondente coeficiente. Pois bem,
Vejamos então o que ocorre quando nós calculamos o valor médio ou o valor esperado para essa função. Bom, considerando essa função então normalizada, o valor médio vai ser igual à integral do complexo conjugado de toda a função, ok? Operador e a função, né? Ou seja, integral da função, complexo conjugado, operador e a função. Ok, aqui então nós vamos desenvolver a distributiva, né? Então esse termo, este e este, depois este, porque nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais, e nós vamos ter então que o valor médio vai ser a soma desses 4 termos aqui, ok? Nós então reconhecemos que esses valores dos coeficientes, eles são constantes que podem ser extraídas então do integrando, e a gente vai encontrar essa relação aqui para o valor médio. Então nós temos o produto dos coeficientes, que é o módulo ao quadrado, ok? E essas integrais. Agora veja, por definição, a função de onda ela é constituída pela combinação de autofunções. Então, φ1 é uma autofunção do operador, que é igual ao alto valor e a função de onda. Então, nós podemos substituir esse termo aqui pelo produto do alto valor e φ1. O mesmo podemos fazer com este e com este daqui. E nós vamos ter então essa expressão, ok? Então, no lugar de ter o operador aplicado na função de onda, nós temos o alto valor multiplicado pela função de onda, porque, por definição, a função de onda φ ela é uma autofunção do operador. Reconhecemos então que o alto valor ele é uma constante e tiramos do integrando em todos os casos. E assim nós teremos a somatória de 4 integrais, cujos integrandos são o produto de autofunções φ. Como φ1 é normalizado, essa integral vale 1. φ2 também é normalizado e essa integral vale 1 também. Essa integral vale 0 porque φ1 e φ2 são autofunções do operador hermitiano. E autofunções de um operador hermitiano são ortogonais, como nós veremos em mais detalhes mais à frente no curso. E da mesma forma, essa integral ela também vale 0. Ou seja, o valor médio é a soma ponderada dos autovalores. É a probabilidade de se obter o alto valor ômega1 multiplicada pelo alto valor ômega1, mais a probabilidade de se medir o alto valor ômega2 multiplicado pelo valor do observável ômega2. Ok, vamos ver como que funciona na prática. Vamos considerar aquela função de onda que nós havíamos visto no exemplo anterior, ou seja, uma função de onda que é dada pela expansão, pela superposição de 3 autofunções, π1, π2 e π3, que são autofunções do momento linear. Quais são os valores que nós vamos medir experimentalmente, que nós vamos encontrar experimentalmente? K1H cortado, porque é um alto valor de π1, K2H cortado, porque é um alto valor de π2, e K3H cortado, que é um alto valor da autofunção π3, ok? E qual que vai ser a probabilidade de nós medirmos cada um desses autovalores? Nós também havíamos calculado, que é o quadrado do módulo de cada coeficiente, de C1, de C2 e de C3. Agora, se nós fizermos um grande número de medidas, qual que vai ser o valor médio? O valor médio vai ser a probabilidade de medir o valor ômega1 multiplicado por ômega1, mais a probabilidade de medir ômega2 multiplicado pelo ômega2, a probabilidade de medir o ômega3 multiplicado pelo ômega3.
ômega 1, ômega 2, ômega 3, claro, aqui são os autovalores K1H cortado, K2H cortado e K3H cortado. Quando nós substituímos, nós encontramos então o valor médio. Ok?